Japão, eu fui em 2011 no Japão, quando o Santos foi campeão da Libertadores, e aí em 2011 foi disputar o Mundial, que jogou a final contra o Barcelona, perdeu, etc e tal. Fiquei uma semana, não consegui conhecer quase nada. Ah, porque o Japão é uma ilha, mas o Japão, culturalmente, de uma regiãozinha para outra, é uma mudança drástica de cultura que tem, né? Eu fui para 3 cidades, Yokohama, Tóquio, não me lembro qual era o nome da outra, mas assim, a gente tinha tanto material, era eu e mais um outro repórter, o Correge, que está na Globo até hoje. E a gente tinha matérias para fazer para todos os jornais, Globo Esporte, Jornal Nacional, tarará, entrava ao vivo, que eu tinha tempo de comer rapidinho, ou no hotel, ou algum lugar perto do hotel, ir para o estádio, para o treino, voltar, ir para o jogo, voltar. Então, praticamente não tive tempo de conhecer nada. Para o pessoal que não entende como é que funciona uma cobertura grande de esporte, você não vai só acompanhar a seleção, você não fica só a seleção. Muitas vezes você faz matérias, reportagens sobre a cultura local, com as pessoas, com costumes, tudo isso, né? Sim. Quem Posso te produz, dar Abel? exemplos? Pode, lógico. Por exemplo, 2008, que eu fui cobrir os Jogos Olímpicos de Pequim. Obviamente que a gente vai cobrir as competições, vai no ginásio, fui fazer vôlei, fui fazer tanta coisa. Só não fiz futebol em Pequim, que nas Olimpíadas é legal. Porque futebol eu faço a minha vida inteira. E o legal das Olimpíadas, para mim, são todas as outras modalidades. E o futebol nas Olimpíadas é mais... então. Né, no mais... Rio, 2016, só fiz futebol. Ao contrário, cobri a seleção brasileira. Foi legal que foi a primeira medalha olímpica e tal. Ganhamos da Alemanha no Maracanã. Mas voltando à China... além das matérias que a gente faz matéria. Por exemplo, eu fui fazer matéria da maior cervejaria da China. É mesmo? Que, como se fosse não vou falar o nome não vou fazer propaganda aqui. Então tá bom. Mas se quiser falar o nome, pode fazer. Senão... Como se fosse a Brahma chinesa. Sim. Tá? Que se chama Qingdao. Qingdao é uma cidade que fica mais de 3 horas de voo de Pequim. A China é gigantesca, todo mundo sabe. E essa cidade... ela foi colonizada, já teve domínio dos alemães, depois japoneses e tal, enfim. Chama Qingdao. E como os alemães já estiveram lá, eles provavelmente levaram a cerveja, tarará. Então, lá, Qingdao é um nome, se você for pesquisar lá, Qingdao é Qindao. É a maior cervejaria da China. E na cidade de Qingdao está a cervejaria. Em Qingdao foram as competições de vela dos Jogos de Pequim. Eu fui lá para fazer matéria do Robert Scheidt e do Bruno Prada, que já estavam treinando antes da Olimpíada. Uma semana antes eu já estava lá fazendo matéria deles treinando. E aproveitei já que eu estava lá, fui fazer matéria na praia, fui fazer matéria na cervejaria, entrevistei lá a CEO, na época eu lembro que era uma mulher, já tinha assessoria de imprensa que pedia todas as perguntas que você ia fazer. Imagina, Partido Comunista. Imagina. Mas muito legal. Fui lá na Rua da Cerveja, tem em frente... Toma-se muita cerveja na China? Muita. É. E era muito calor, porque era verão, estava muito quente. E eu fui nessa rua, em frente à cervejaria, Qingdao, que é uma cervejaria enorme, tem uma rua que eles chamam lá da Rua da Cerveja, em chinês. Então tem vários, como se fosse uma choperia, uma cervejaria, uns restaurantes. E teve um dia que eu fui lá, com a equipe que eu estava com um cinegrafista e com um intérprete. A gente andava sempre com intérprete. Os caras não falam inglês lá. Então, eu ia te perguntar no isso Japão depois, também, intérprete, sobre a porque comunicação. quase ninguém fala inglês. Você anda sempre com o intérprete, então? Intérprete. E nós fomos lá. Os caras tomam muito. É mesmo? Eu vi numas mesas do lado, os caras tomam até... Tem uns que dormem na mesa. Já vimos isso aqui no Brasil, será? Tomam muito. Que nem aqui. Então, é isso. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Abel, você já passou alguma situação por causa de idioma? Por dificuldade de comunicação, que o inglês não deu conta, você não tinha ali o intérprete no momento, precisou se virar de outra forma? Sim. Em Pequim mesmo, nesse mês que eu fiquei, a gente sempre trabalhando, estava sempre com intérprete. Mas, por exemplo, teve uma tarde lá que eu tive livre e eu fui, por exemplo, fazer compras. Tinha um lugar lá que era como se fosse um mercadão, que vendia tecido, vendia de tudo. Eu fui lá e sofri para conseguir falar com os caras. E teve uma vez também que eu fui, essa me marcou, fui tentar cortar o cabelo. A gente ficou num hotel, era um Holiday Inn lá em Pequim. E teve um domingo que eu só ia trabalhar no domingo à noite. Me lembro, tinha alguma competição. E domingo à tarde eu tinha livre e falei, vou caminhar pelo bairro. Eu me lembro que tinha uns prédios, como se fosse um BNH aqui, assim, uns prédios enormes, sabe? Antigos. E aí fui passando, andando assim num calçadão.
e tinha vários comércios. Um deles era um cabeleireiro. Ok. E eu tava a fim de cortar o cabelo. Um lugar grande, uma abertura grande, aí tava vazio. Acho que tinha uma moça e 2 caras, assim, e não tinha ninguém. Aí entrei, eles estavam sentados, eu vi que era, pelo espelho, Bom, enfim, você vê que é um barbeiro, um cabeleireiro. Entrei e comecei a falar inglês com eles. Tipo, pô, tudo bem, boa tarde, queria cortar o cabelo. Aí eles me olharam, olhou um pro outro, começaram a rir. Eu falei, pô, falei inglês, queria cortar o cabelo, máquina 1, máquina. No machine, number 1, máquina 1, você tem? Tipo, falando a máquina, só pra passar a máquina. Aí eles olhavam pra mim. Tentei a terceira. Falei, puta. Eles só riam. Primeiro que eu acho que eles nunca tinham visto um negro de perto. Que maravilha, gente. Aí não desisti de cortar o cabelo, não rolou. Mas eu tive Você desistiu, não teve jeito? Não, eles não entendiam nada, só riam. 3 vezes eu tentei falar, eles olhavam pra mim, assim, choravam de rir. Cara, o que eles estão rindo? Aí eu vi que tinha umas gavetas, assim, com tesoura. Eu falei, a maquininha, a machine, vocês não têm, mas em inglês, eles só riam. E não assim, rolou a comunicação? Não falavam nada, acho que eles não entendiam nada que eu tava falando e só riam, eu fui embora. Eu tive assim, curioso, que eu nunca esqueço também. No primeiro dia que eu cheguei em Pequim, como eu te falei, a gente chega normalmente bem antes da competição. Eu cheguei acho que mais de uma semana antes. E no primeiro dia, o meu chefe, que era o João Barbosa, ele falou assim, nesse primeiro dia você não vai trabalhar, a gente está fazendo isso com todo mundo que chega, tenta não dormir durante o dia, que é para você se acostumar lá com o fuso horário. Sim. Vai passear, aproveita alguma coisa, não dorme, porque se você dormir agora, você não vai dormir à noite. Então, aí o que eu fiz? Falei, vou logo lá na Praça da Paz Celestial, tal, que é um ponto turístico lá, e fui passear, assim, lotado, um monte de gente. E cheguei lá, assim, um monte de gente me olhava como se fosse um ET. Assim, olhava, tipo, nunca vi um cara desse, assim, eles não estão acostumados a ver um negro, porque não tem negro lá. É mesmo? Acho que eles só tinham visto na televisão, provavelmente. E algumas pessoas, assim, famílias, pedindo para tirar foto comigo, ficavam todo felizes. Olha, Bel. Picture. Aí eu ia, tirava foto, e eles davam risada, agradecia, falava em chinês. Xie, obrigado. Como você se sentiu? Me senti bem. Assim, me senti... Celebridade, né? Virou celebridade Quase. na China. Quase celebridade. Que legal.